transmissão ao vivo, a deputada federal Bia Kicis protestou diante de demonstrações de parcialidade do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, que curtiu uma publicação contrária ao presidente Jair Bolsonaro e depois declarou que se equivocou por ainda estar aprendendo a usar as redes sociais. A parlamentar também se indignou com Davi Alcolumbre, presidente do Senado, por sentar em cima de pedidos de impeachment. Ela declarou: "Que absurdo! O Barroso não tem nenhuma isenção e é presidente do TSE. A gente entra com pedido de impeachment e o Alcolumbre senta em cima. A gente entra com mandado de segurança para obrigar a julgar e eles falam que não é o caso, sentam em cima." Ela acrescentou: "Eu já entrei com uma penca de processos e continuo entrando, mas é o seguinte, na real, quando é para favorecer o lado de lá, eles atropelam a lei e a Constituição. Assista." Mas, enfim, Otávio, você como eu, investigado aí pelo Supremo, nesse inquérito absurdo. Em dois inquéritos, igual você, em dois inquéritos. Dois, ilegais, imorais, mas eu tenho, assim, uma convicção de que os caras estão esticando tanta corda, tanto. Você viu aí o Barroso ontem, né? Curtindo. Pois é, o Barroso diz que não sabe operar o Twitter. E quer dizer como que a gente vai mexer nas redes sociais. Um cara que não sabe como não tem noção. E aí foi lá e curtiu a matéria da revista, que dizia que o Kim falando que o presidente Bolsonaro quer fechar o Congresso, quer fechar o Supremo, não tem apoio do povo e das Forças Armadas. Gente, que absurdo. Quer dizer, olha, não tem nenhuma isenção, não tem. É presidente do TSE, cara. É pior do que ser ministro do Supremo só. Pois é, eu coloquei no Twitter hoje que ele tinha que se declarar suspeito e tinha que se retirar de qualquer julgamento da chapa do Bolsonaro, qualquer que seja, ao longo da gestão dele. Ele não pode julgar. Exatamente. Ele é um juiz político. Ele não vai fazer isso. É crime de responsabilidade ele exercer política. Amore, é crime de responsabilidade? Pode ser. Só que a gente entra com um pedido de impeachment e o Alcolumbre senta em cima. Pois é. Aí a gente entra com mandado de segurança para obrigar a julgar, aí eles falam que não é o caso, ou sentam em cima. Eu brigo, na justiça, você sabe. Eu entrei contra o fatiamento do impeachment. Entrei primeiro como cidadã impetrante. Aí a Rosa Weber, relatora, disse que eu não tinha legitimidade, que só um senador poderia. Eu me lembro que eu e a Cláudia ficamos... Você foi no Magno Malta. No Magno Malta, nós ficamos das 10 da manhã no Senado até tipo 8 da noite, conversando um por um, ainda senador por senador, para dar uma procuração pra gente. No final, só o Magno Malta topou, nós entramos como advogadas dele. Aí o Janot falou que ele, no parecer, falou que ele não tinha legitimidade, imagina. Aí como a Rosa Weber já tinha dito no nosso que só senador tinha legitimidade, ela não podia dizer o contrário agora, então ela sentou em cima e não julgou o nosso mandado de segurança contra o fatiamento do impeachment. Então, assim, eu já entrei com uma penca de processos, continuo entrando, só que é o seguinte, na real, quando é para favorecer a gente, eles trazem a lei, a Constituição e aplicam direitinho, dizem que aqui não pode ter interferência em outro poder, igual a nomeação da Joyce, né, para secretária de comunicação. Quando é para favorecer o lado de lá, eles atropelam a lei, a Constituição e tudo mais. Agora, essa que é a verdade. Quer ver o que é mais engraçado? Eles acusam o tempo todo a gente de pregar fechamento de Supremo, fechamento de Congresso. Mas sabe o que está acontecendo? O Congresso já está fechado e não fomos nós que fechamos. O Congresso está fechado pela caneta do seu Alcolumbre e do seu Rodrigo Maia. E eles se recusam a abrir, querem continuar operando desse jeito, sem plenário, sem comissões, tudo feito online, voto de liderança, negócio fechado para ver se eles aprovam aquelas coisas horrorosas, tipo PL 2630, que é a PL da mordaça nas redes, né? Exatamente. E enquanto eles ficam com o Congresso fechado, na prática, estão acusando a gente de pregar o fechamento do Congresso. Olha que hipocrisia. Exatamente. E você sabe, né, Otávio, você que acompanha de perto o meu trabalho, que eu, desde que eu entrei no primeiro dia, que eu luto para resgatar a autoridade do Legislativo, já entrei com vários projetos para criminalizar ativismo judicial, para impedir o Supremo de criar crime. Eu tenho vários projetos. Eu sei. A PEC da Bengala, a do voto, vários. Só que, na real, se os líderes, o Maia, não quiserem que esses projetos não andem, eles não andam.
Entendeu? Então, a gente precisa urgentemente, em 2022, colocar mais deputados conservadores no Congresso, deputados e senadores. Só que a gente também sabe que não é fácil, porque o nosso sistema eleitoral ele é ingrato, né? Muitas vezes o deputado que teve mais voto não entra, porque entra um outro do partido, né? E também a gente não tem candidatura independente. Então, às vezes, você tem uma pessoa muito boa que pode até querer concorrer, mas ela não consegue legenda em nenhum partido. Então, cara, é bem complicado esse nosso sistema. A gente tem muito trabalho pela frente, só que as coisas não vão acontecer correndo. Elas vão ter que ir acontecendo. É uma guerra para ser lutada todos os dias. É verdade, é verdade. Tem gente assim, como o Congresso fechado aprovou agora a privatização do saneamento, ou vocês esqueceram quando é a favor? Não, a gente não esquece, claro que não. Aliás, o que o Otávio quis dizer, não é que não está fechado, não está funcionando, é que muitas vezes a gente não consegue aprovar as coisas, não consegue nem levar para votar, e o Congresso está subjugado. A verdade é que o Congresso está subjugado, e o Congresso precisa resgatar sua autoridade. Quer um exemplo? Nós estamos agora com essa questão aí, se adia ou não a eleição municipal. Tem deputado que é a favor, tem deputado que é contra, e eu ainda não tenho uma convicção, eu preciso estudar melhor esse assunto, tá? E quem é que vai ganhar, decidir se vai adiar ou não? O voto. Nós temos que ir para o voto, e daí vai ganhar quem tiver mais voto, correto? Só que alguns ministros supremos já avisaram o Maia Alcolumbre que se a gente não votar para adiar, é possível que o Supremo tenha que fazer isso, porque basta um partido pedir que eles vão dar. Então, para que você precisa de Congresso, de presidente da República, se o Supremo, se os 11 Supremos legislam e fazem o que querem? Então foi isso que ele quis dizer. Tá? Também isso. Não tá e fechado. Também que não tem plenária, não tem comissão, é tudo feito online, por voto de liderança. Então, tem coisas que você consegue passar por voto de liderança, voto de bancada, mas e quando tem que debater? E quantas matérias hoje, como o SPL 2630, tem que ser debatido? Você não pode deixar os caras passarem na moitinha isso aí. Tá cheio de gente que quer ir na tribuna esculachar esse projeto. E sabe você mesmo, eu tenho certeza que se subir na tribuna, vai esculachar a censura, porque você sempre foi a favor da liberdade de expressão total e restrita. Então, por que tem que ficar todo mundo votando assim pelo Zoom? Entendeu? Tá tudo errado isso. Vai de máscara todo mundo, vai pra lá. Mas tem um detalhe, né? Esse 2630, a direita e a esquerda são contra. Não é interessante? Assim, Felipe Neto não quer também. As plataformas não querem, Instagram, Facebook, ninguém quer. Porque isso é acabar com a liberdade de expressão. Só pessoas que não têm noção, não conseguem pensar, é que podem aprovar um negócio desse. Por que história é essa de fake news? Que palhaçada é essa? O que são fake news? Olha, eu já mudei meu pensamento. Para mim, o termo fake news e o termo atos antidemocráticos são truques semânticos. Não existe fake news no Código Penal. Existe calúnia, injúria, difamação. Então, essa coisa de... Eu nem escrevo quando a pessoa foi condenada por fake news. Ela não tem condenada por fake news. Tem condenado por injúria, de calúnia, difamação, e tem condenação civil por danos morais. Então, a gente deixa claro, eu sempre deixo claro para qualquer um, não tem essa coisa de condenado por fake news. E a mesma coisa com os atos antidemocráticos. Não tem essa coisa de atos antidemocráticos. Você tem atos legais e atos ilegais. O que é ato ilegal? É quando você depreda patrimônio, quando você realmente viola a lei de segurança nacional, tipo, taca fogo num ônibus e joga o ônibus no prédio. Isso é manifestações antidemocráticas, mas porque violam as leis. O que viola as leis e a Constituição é antidemocrático. E o que não viola lei nenhuma é democrático. Acabou. É simples. Pois é, exatamente. Agora sim, mas de qualquer forma, né, esse debate aí de fake news... Isso vai continuar muito tempo e a gente precisa ir desmontando isso. Porque, primeiro, notícia falsa. Eu, por exemplo, eu não sou jornalista, eu não dou notícia. É isso aí. Eu ponho um fato e dou a minha opinião sobre o fato. Aí,
essa opinião é que é condenada, na verdade. Porque a esquerda não gosta da minha opinião. É um truque semântico para te calar. A mídia fake não news, gosta, é porque não gostou da opinião, é isso. Alguns ministros do Supremo não gostam da minha opinião. Por quê? Porque eu falo livremente o que eu penso e que muitas vezes não vai agradá-los mesmo. Porque eu falo o que eu vejo e a minha visão de mundo é diferente de um globalista, de um comunista, de um socialista. Então o que eu falo não vai agradar. Agora o que eles querem é me calar, calar você, calar aqui o pessoal que está escutando, que está participando. Entendeu? Essa é que é a verdade. Agora, notícia falsa, os caras dão o tempo todo. Eles mentem o tempo todo, eles dão notícia falsa. E com eles não acontece nada. Até porque a imprensa está fora dessa lei, então não pode ficar. Por que vai tratar as redes sociais de uma forma e a imprensa de outra? Não pode. Não pode tratar de outra forma. Então, assim, é muito capcioso. O que a gente tem que fazer é barrar essa lei. Certo, concordo. Certo? Certo. Bom, é isso, pessoal. Vamos encerrando por aqui. Otávio, foi ótimo ter você aqui na live, Obrigado. esse papo. Eu confesso que eu tô cansada ainda, porque eu tive dengue, né, por 2 semanas e tanto, e o médico me explicou que quando a gente tem dengue, mesmo depois que você não tá mais com dor, que você tá normal, o cansaço, ele ainda dura um tempo. Ele falou, você vai ficar umas 3 semanas. E, cara, é impressionante. Eu começo a falar, faço live, eu ando, faço alguma coisa, daqui a pouco eu tô... né, com a língua para fora. É canseira. Mas olha só, gente, obrigada aí por acompanharem. Um beijo para vocês. Otávio, beijo nas crianças, na Vivian, tá bom? Obrigado, um beijão para vocês. Pessoal, um abração, tá? Tchau, tchau, boa noite.